Gente, eu tô desconfiado. Levemente. Muito assim pelas beiradas. Eu acho que esse Fux não é muito honesto, digamos assim. Digamos que ele é mais ou menos o cara do esqueminha. Vocês sabiam que tem um processo contra ele no Senado há 3 anos? Ele vai se aposentar, gente, e o processo não vai ser colocado em votação. Porque os corruptos vão segurar o processo até a hora que ele se aposentar, com todas as mamatas. E aí, já tá aposentado, né? Gente, acontece que o Fux se encontrou secretamente com o CEO do Itaú Unibanco. E teve uma causa. Desculpe, eu sou estudante do 2º período ainda de Direito. Eu não sei se é causa, litígio. Tinha um processo lá, rolando e tal. E ele foi o cara que julgou. Ele julgou o processo e não se colocou suspeito. Olha só, ele é amigucho, se encontra com o CEO e depois julga favorável ao banco o processo. Dá a impressão até que ele é do esquema. Sabe aquele cara, o contatinho? Pra quem o corruptor, o pilantra liga. Cara, eu tô com um BOzinho pra resolver aqui. Você pode mexer os pauzinhos pra mim? Gente. Tem aquelas gravações também da Vaza Jato, em que o Dallagnol, um sujeitinho imprestável, aqui de Curitiba, que anda de igreja em igreja pregando o evangelho. Não sei que evangelho de quem, que o sujeitinho mentiroso, desprezível. O tal Dallagnol. Em uma conversa que foi vazada, Dallagnol falou que vamos fazer o nosso esquema aqui, fora da lei, vamos atropelar o rito, porque o Fux já disse que qualquer coisa ele resolve por lá. Então, não me parece uma pessoa muito honesta. Gente, eu vou falar sobre isso, mas tem muito mais coisa. Fica aqui, deixa o seu like agora para você não esquecer. Deixa um comentário também, para engajar o vídeo, né? Assista de novo, dá uma força pro meu canal, porque eu não vou esquecer das pessoas que estão me ajudando agora. Porque quando eu estiver com milhões de seguidores, eu vou lembrar daqueles que comigo estavam quando eu ainda era um jovem lindo e comunicador lindo e com sonhos lindos. Mais ou menos, é lindo só, mais nada, né? Vamos embora, gente, vamos embora. Eu tô começando a desconfiar que ele é o típico contatinho dentro do STF. Não é legal isso. Não é muito honesto, né? Aquele pra quem você liga e diz, dá pra você mexer os pauzinhos aí e resolver uma questão pra mim? Aquele cara que desenrola, entende? Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque eu também verifiquei que ele apareceu naqueles áudios do Dallagnol por ocasião da Vaza Jato. O Dallagnol falou que o Fux se colocou à disposição. Qualquer coisa, nós estamos aqui e a gente usa a instituição STF em prol das medidas criminosas de violação do direito. Acordos que vocês estão fazendo, você e o Moro, na hora de condenar alguém, que vocês se reúnem, né, e combinam ali como fazer o processo andar rapidinho. Aí, se precisar, nós estamos aqui. Disse o Dallagnol em um daqueles áudios. Ele é gente boa pra caramba. Ele é o cara prestativo. Precisou desenrolar qualquer coisa, uma maracutaiazinha? Fala com o Fux. Não sou eu que estou falando. Quem disse? O advogado que pediu a cassação dele. E nesses casos eu realmente acho que a cassação tem que acontecer. Porque olha só, um ministro no Supremo que está ali para violar a lei não deve estar no Supremo, né? Gente, como que pode o cara estar ali na primeira turma julgando todos os casos daquelas pessoas que invadiram os prédios dos 3 poderes e quebraram tudo a pedido do Bolsonaro, né? Vão na frente que o militar vai atrás. E aí os idiotas foram todos chifrudos e bovinos ruminantes e invadiram tudo, e dele cabeçada, engalhada, e meteram um chifre nas coisas, quebraram tudo, aquele bando de corno. Aí, mas cadê o rei do gado? Cadê o chifrudo? O chifrudo estava lá nos States. O militar. Pois é. Fux condenou todo mundo. Chegou pra ele, na hora de votar, condenado. Na hora que chegou o Bolsonaro, ele ergueu a venda da justiça que é cega e deu uma olhadinha assim e falou assim, opa, é de extrema direita?
É dos nossos? É, da turminha do Trump? Não tem que... Não, ele é inocente. É inocente e eu declaro suspenso o processo e vai lá para a primeira instância porque nós não somos competentes. É a primeira instância que tem que ver isso aí. É, gente, a merda que o Fux fez vai respingar ainda em muita gente. Porque a merda que ele fez dá ao Trump munição contra nós. É um traidor, o filho da... É. Não dá vontade de cortar aquele topete dele no tapa. Dá vontade. Mas é óbvio que a gente não faz isso porque a gente não gosta de violência. Mas que dá vontade, dá. Portanto, a gente gosta. Mas a gente não faz. Porque não é legal, né, gente? Mas que dá vontade, dá. Dá vontade de descabelar no tapa. Pra largar a mão de ser cínico, ser falso. Aí ele faz o julgamento dele lá. Lê o voto dele. Ele disse que teve maior dificuldade para construir o voto dele. Por conta das inúmeras páginas que chegaram de última hora. E ele aí tem dificuldade com a leitura. Até parece que é da turma do Moro. O Moro não sabe ler. Quanto mais escrever, né? Não sabe escrever também, né? Mas é muito bom para entrar no esquema, se precisar. Se os states precisarem, de repente, meter a mão no nosso petróleo. E para isso vai ter que tirar um presidente, colocar um entreguista, para que a coisa seja facilitada, é só chamar Marreco. E o Marreco com o Dallagnol combinam como prender alguém para que um tipo Bolsonaro seja eleito e entregue o Brasil. É gente assim, gente. Mas voltando, onde que eu tava mesmo? Puta que pariu. Eu me perdi. Gente, eu estou tomando cuidado com os palavrões. Não pega bem para um psicanalista, teólogo, pedagogo, futuro jornalista e futuro advogado falar tanto palavrão. Mas bovino, chifrudo, corno são palavras que eu posso usar com toda a tranquilidade. Energúmeno, mentecapto também eu usarei. Usarei sim. Mas voltando aqui, o que acontece, gente? Bom, eu esqueci onde eu estava, o que eu estava falando. Eu estava falando do Fux, né? É o Fux. O Fux. Eu já vejo o que era. Só um minuto, eu vou ver o que era. Vou ter que ouvir o que eu falei para poder saber onde que eu estava. Mas antes que eu me lembre, que me esqueça do que eu lembrei, que eu me lembre do que eu esqueci, há algumas pessoas preocupadas comigo e com os custos que eu tive nos últimos dias. A gente fechou a conta aqui, gente, dos custos que nós tivemos com o nosso gatinho. Senta aí pra você não cair de costa, tá? Você que tem um bichinho de estimação, reze pra ele não ficar doente, tá? Pra que tenha saúde. Porque se você ama o seu bichinho, você não vai deixar ele morrer sem tratamento, né? Você vai levar ele no veterinário, né? Vai dar vacina, vai tirar... Não vai deixar ter pulga, né? Não pode ter pulgas. Vermes, então, não pode. Tem que examinar, tem... Então, gente, o Butuco ficou doente e acabou falecendo, tadinho. Tanto que ele queria viver, ele lutou pra viver. E a gente fez o máximo pra tentar salvá-lo, né? Mas infelizmente ele não resistiu. A gente gastou 18 mil. 18 mil, gente. A minha conta tá no vermelho. Toda hora eu entro lá no aplicativo do banco pra ver se alguma alma generosa foi tocada pelo universo, por Deus, pra contribuir com o canal, né? A minha boca secou, só um minuto. Tá, só um minuto, minha boca secou. Eu vou pegar uma água ali e vou tentar lembrar o que eu tava falando, tá? Então, gente, eu tava falando do Fux, aí eu perdi o fio da meada. Aí meu celular acabou a bateria. Sabe por que acaba? A bateria do meu celular. A bateria do meu celular sempre acaba. Porque eu nunca deixo carregar. Eu coloco e já tiro. Aí dei um choquinho no celular, só que eu não consegui ver aonde eu tinha parado. Mas enfim, então, gente, o Butuquinho ficou um vazio nessa casa, sabe? Porque foi uma experiência, uma coisa assim, que eu não consigo explicar o que aconteceu. Como que a gente se envolveu tanto com... Enfim, a gente ama os animais, né? Então a gente vai se envolver mesmo, né? Mas não foi isso, apenas isso. As pessoas se envolveram. Se formou uma rede de solidariedade, de gente boa, ajudando com o tratamento do Butuco. E a gente conseguiu arrecadar as doações que as pessoas faziam. Aproximadamente 5 mil reais. A gente gastou 18. E aí, hoje me perguntaram, João, como que tá os teus ganhos no YouTube? Você tá ganhando no YouTube? Deixa eu te contar uma coisa. É só pro meu seguidor querido mesmo. Você que tá chegando agora, fica aqui também que você vai gostar de mim. O que acontece?
depois que eu consegui monetizar no YouTube, eu comecei a ganhar com propaganda. Mas funciona assim, gente. São centavos de dólar. Mas acontece que as pessoas que ajudavam a manter o canal, depois que perceberam que estava tendo propaganda no meio dos meus vídeos, pensaram assim com seus botões que eu estava ganhando dinheiro no YouTube. Só que não. Aí as pessoas que me ajudavam, salvo algumas exceções, pararam de me ajudar. Porque elas pensaram assim, poxa vida, que legal, o João tá monetizando, tá ganhando com propaganda. E aí o pessoal que faz aquele negócio de valeu e tal, e as pessoas não ajudaram mais na chavinha. Ajudavam através do valeu, do Vipe, sei lá que é o nome disso aí. E acontece, porém, que a propaganda, o que eu ganho com propaganda, são centavos de dólar. Então, gente, fazem aproximadamente 3 meses que eu monetizo no YouTube. 3 meses. Nesses 3 meses, o pessoal que contribuía na chavinha aqui, pararam de contribuir, porque pensaram, poxa vida, agora ele já está se virando, está ganhando do YouTube. Só que acontece que nesses 3 meses acumulou 280 dólares, que eu não consegui receber ainda, porque eu não consigo confirmar o endereço. Eles mandam uma carta para mim que não chega nunca, porque nessa carta tem um código que eu tenho que lançar lá no Google AdSense, que essa carta não chega. Então são 280 dólares para 3 meses, isso não dá para chamar de monetização, né? É muito pouco. Claro que os canais grandes devem ganhar muito, né? Mas eu ainda não consegui penetrar direito nesse negócio, porque a gente vai crescer, uma hora a gente vai crescer. Aí eu não vou pedir mais ajuda, né? Porque teria que ser muito cara de pau pedir ajuda. Eu já vi que tem canal grande que pede ajuda. E eu acho que se eu consigo ganhar com essa visualização baixa, quem é grande ganha muita grana, ganha dinheiro. Eu sei que ganha porque eu faço as contas, né? Mas enfim, que todo mundo ganhe, né? Que seja feliz, que faça um bom trabalho, isso que importa. E ganhe pelo trabalho que faz. É isso que é importante, que ganhe bem. Eu queria que todo mundo ganhasse bem. Então, gente, ajuda o canal. Mas, em especial, a gente ficou com um rombo. Eu sei que você não tem nada a ver com isso. O problema é meu, o gato era meu, o problema é nosso. Mas, se você puder nos ajudar, pouquinho. As pessoas não vou doar 10 reais, porque é muito pouco. Poxa vida, se todo mundo doasse R$1, a gente resolvia a situação. Então, eu tô com a conta estourada. A Aline nem pode saber. Mas eu tinha que pagar a fatura da faculdade ontem e não paguei. Depois eu negocio lá. Porque eu fiquei esperando até meia-noite para ver se caía alguma ajuda pra conseguir pagar. O limite tá no limite mesmo, né? Voltando ao Fux. O Fux é muito cara de pau, né? Lembrei onde eu tava. Ele disse que devido as informações que chegaram por último, a avalanche de informação, ele não conseguia escrever o voto dele. Mas o que ele não disse é que ele não conseguia escrever o voto dele porque ele não conseguia tornar legal aquela fala ilegal dele. Entende? Eu imagino que ele deve ter suado frio, virado noite, pensando em como fazer o negócio, um quadrado encaixar no redondo, entende? E fazer o redondo encaixar no triângulo, e o triângulo no retângulo, para parecer que o voto dele era embasado na lei. Mas não é. Ele, na verdade, fez malabarismo para respaldar o voto dele, que não vale nada, porque não foi respaldado, para atender a demanda da extrema-direita, do Trump, do Bolsonaro, dos bolsonaristas, dos golpistas. E se atende demanda de golpista, nós temos um golpista, por certo, dentro do STF. Gente, um grande abraço. Tá na minha hora, eu vou ter que ir pra faculdade daqui a pouco, 17h44. Beijo, gente. Beijo, a gente se vê. Eu falo com vocês logo mais. Tchau.